que Tu és santo, que não há outro Deus além de Ti, que Tu és único, imutável, incomparável, e cuja santidade ela é ímpar e singular e incomparável. Não há como poderíamos Te compreender, pois és incompreensível. Mas nesta noite leva cativo nossos pensamentos, nosso coração, para que possamos compreender a revelação da Tua magna carta, da Tua palavra. Venha nos edificar, venha nos fortalecer a luz das Escrituras, e do nosso espírito saia daqui fortalecido, envolvido, Senhor amado, nos Teus oráculos. Pai, fica conosco, ó Espírito da graça, te suplico a luz e o entendimento em nome de Jesus. Amém. Sente-se, dando glória a Deus. Hoje eu queria falar de um atributo de Deus chamado a ira de Deus. Parece não ser propício por conta do culto. É um culto de domingo e afinal de contas se espera que se traga uma palavra daquela que te traga uma empolgação para tu continuar o restante da caminhada e da jornada empolgado. Mas vamos nesta noite abrir o coração e a mente para compreender primeiro quem é Deus e o que Ele requer de cada um de nós. Quando estudamos a Bíblia Sagrada de Gênesis, Apocalipse, sabemos que a Bíblia ela é o livro de Deus e o Deus do livro. A Bíblia é um livro espiritual. Por isso que a maioria das pessoas não compreendem ao ler. E ao ler, não prosseguem na leitura, desanimam, pois sentem sono. E outros preferem viver sob o intento de revelações e profecia e desprezam a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela sempre foi e será a única regra de fé e prática. Ela é o fundamento da nossa fé. Ela é inerrante, infalível, poderosa, eterna, santa palavra de Deus. Ninguém nunca se decepcionou ao escolher ficar do lado da Bíblia. A Bíblia ensina como ser um bom marido, um bom filho, uma boa mãe, uma boa esposa, um bom pastor, um bom mestre, um bom servo, um bom rei. A Bíblia ensina tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Afinal de contas, ela é a palavra de Deus, a palavra eterna, palavra esta que não falha. Toda profecia sofre sobre o caráter do julgamento. Toda revelação tem que ser julgada. Todo sonho deve ser julgado com tal interpretado. Mas a Bíblia já é a revelação pronta. Ela não precisa de julgamento. Afinal de contas, é ela quem julga. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse: eu há de quem julgo, mas a minha palavra há de julgar no último dia. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias 1:11 disse o Senhor a Jeremias: o que vê? Veja uma vara de amendoeira. Disse o profeta ao Senhor, e o Senhor disse: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Aleluia. Isaías 55, versículo 10. Assim como desce do céu a chuva para a terra, e não para lá mais torna, assim a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Porque assim como a chuva rega a terra, trazendo semente ao semeador e pão ao que come, assim é a palavra que sair da minha boca. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel 37, versículo 5, profetiza Ezequiel: assim diz o Senhor, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E como eu profetizava, houve um grande ruído por causa da palavra. E no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2 diz: como meninos novamente nascidos, desejai afetuosamente a palavra de Deus, que por ela vá crescendo como leite racional, não falsificado, que é a palavra de Deus. Então olha para o teu irmão e diga assim: o culto hoje é Bíblia. Não, olha para o teu irmão, fala com ele e diga assim: o culto hoje é palavra. Mas se tu crê, tu vai sair daqui sarado, curado, restaurado, revigorado e restabelecido.
Nesse hino, o último hino cantado pela irmã, antes de eu começar a pregar, ela falava a letra de um dos atributos de Deus chamado de soberania de Deus. Mas entre os atributos de Deus, existe um atributo chamado o atributo da ira de Deus. O que é a ira de Deus? Não é Deus zangado, com raiva. Não é isso. Não. A ira de Deus é um atributo ligado à santidade de Deus. Isso implica dizer que Ele é santo. E tudo aquilo que foge do padrão da santidade de Deus, deixa Ele irado. Extremamente irado. Então, por Ele ser Deus santo, Ele vai se irar sempre que Ele vê e contemplar o pecado. Abacuque 1:3 diz: Tu é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, e a vexação tu não pode contemplar, visto que Ele é santo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1 e o versículo 15. Assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Isaías, capítulo 6, verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e o seu circuito encheu a terra, e os umbrais da porta se moveu com a voz daquele que clamava, e vi acima do trono de Deus serafins que tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam os pés, e clamavam um para os outros dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Deus, Ele é um ser. Agora vamos lá, vamos para a palavra. Deus, Ele é um ser. Escuta isso aqui, eu quero que você aprenda isso. Ele é um ser inigualável. Por Ele ser inigualável, não há como comparar Deus. Ele também é incompreensível. Um dos atributos de Deus é a incompreensividade de Deus. Ninguém pode compreender Deus. Ninguém pode. Tudo que a gente sabe de Deus é porque Ele quis se revelar para nós através da sua palavra. E Deus, o primeiro e maior de todos os atributos, não que Ele tenha um atributo maior do que o outro, mas o que puxa toda a carruagem da divindade de Deus é sua santidade. Deus, Ele é um ser santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Ele tem muitos atributos. Um total de 28 atributos. O que é atributo? São características do caráter de Deus. Certo? Compreendido até aí? Ele é um ser que tem 28 características no seu caráter. E esse caráter, ele é imutável. Ele não pode mudar. Ele não pode sofrer nenhuma alteração. Deus nunca vai mudar. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Malaquias 3 e o versículo 6. Eu, o Senhor Jeová, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então Ele é imutável. Ele não muda. Outro atributo de Deus, Ele é onipotente. Isso não implica dizer que Deus pode tudo. Não. Deus não pode pecar. Ele não pode mentir. Ele pode tudo dentro do caráter dele. Aquilo que é justo, Ele pode fazer. Ele pode te curar nesta noite? Pode. Ele pode arrancar o caroço? Pode. Ele pode ressuscitar o morto? Pode. Ele pode te levantar e colocar de pé para a glória dele? Ele pode. Ele pode tudo. Então, agora o caráter de Deus também tem um atributo chamado a ira de Deus. É sobre este tópico que eu quero me aprofundar com você. Por Ele ser um Deus santo, então Ele vai cobrar de você sempre santidade. E se você não entra nos padrões da santidade exigida por Ele, então você vai comprar uma briga com Ele. Por isso que tem gente dentro das igrejas
igreja que não entendeu ainda. Não entendeu ainda. Está passando pela peia, pela prova, e não quer entrar pelo caminho da santidade. Aprenda isso. Você não vai parar de apanhar de Deus, e é Deus que bate. É Deus que bate. Hebreus 12, verso 5. Que filho aí que o pai não corrige? Porque Deus ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se receberdes a repreensão, Deus vos trata como filhos. Se não, sois então bastardos e não filhos. Versículos 6 e 7. Então escute. Está apanhando, filha? Estou. Está apanhando, meu filho? Estou. Não é o diabo não. O diabo não tem poder de bater em crente. Acaba com esse negócio de dizer: irmão, o diabo fechou a porta, eu estou desempregado. Se o infeliz nem a chave da casa dele tem, tu acha que ele tem poder de fechar a porta para crente? Ei, tu acha que ele tem poder? Não. Agora em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, 8, 9 e 10, onde Jesus diz: eu tenho a chave de Davi. Eu abro e ninguém fecha. E eu fecho. E ninguém abre. Fechou a porta, meu filho? Fechou. Então busca dentro de você o que está de errado para consertar. Senão a porta vai permanecer fechada. E a chave está na mão de Jesus. Então aprenda isso a priori. Deus requer santidade do seu povo. Ele requer santidade da sua igreja. E se ele busca em você santidade e não acha, adivinha qual atributo você vai atiçar dele? A igreja. Então cuidado. Cuidado com o pecado. Vamos lá. Vamos para o texto de João. Deixa eu me orientar aqui, porque eu sei que o relógio não é pentecostal. Ainda bem cedo, né? Glória a Deus. Ei, pastor, eu devia inventar um relógio que quando o culto estava bom, o relógio parasse e o povo não olhasse para o relógio. Ele ficasse vigível. Mas vai dar certo. Meu querido, olha, vamos lá, vamos para o texto. A Bíblia Sagrada, ela é um livro de Deus. A Bíblia Sagrada foi escrita por Deus, ele usou homens. Mas quem inspirou foi Deus. Mas quando eu leio o livro de João, eu fico encantado com a beleza do livro de João. E por que eu fico encantado? Porque toda a Bíblia, Deus reservou um autor e um livro para retratar quem é Jesus. Mas quando Deus iluminou o coração e a mente de João, João escolheu para cada capítulo do seu livro uma das características do Filho de Deus. E quando João começa a escrever, ele começa revelando quem é Jesus. No capítulo 1, verso 1, ele diz assim: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a luz dos homens. E ele veio ao mundo para que os homens andassem na luz. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Houve um homem enviado em Deus cujo nome era João. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz. Glória seja dada o nome do Senhor. Então no capítulo 1, João revela Jesus como o Filho do homem. No capítulo 2, ele é o Filho de Deus. No capítulo 4, ele é o grande ganhador de alma, pois ganhou a mulher samaritana. No capítulo 5, ele é o médico, pois salvou o aleijado do tanque de Betesda. No capítulo 6, ele é o pão da vida. Ele diz: quem tem fome, eu sou o pão da vida. No capítulo 7, ele é a água da vida. No capítulo 8, ele é o defensor do fraco, pois defendeu a mulher adúltera de morrer apedrejada. No capítulo 9, ele é a luz do mundo. No capítulo 10, ele é o bom pastor. No capítulo 11, ele é o príncipe da vida, pois ressuscitou Lázaro. No capítulo 12, ele é o rei entrando em Jerusalém, pois entrou montado em um jumentinho, filho de uma jumenta. No capítulo 3, ele é o servo, pois lavou os pés dos apóstolos. No capítulo 14, ele é o Espírito Santo. No capítulo 15, ele é a videira verdadeira. No capítulo 16, ele é o doador do Espírito Santo. No 17, ele é o intercessor. No capítulo 18, ele é o sofredor modelo. No capítulo 19, ele é o salvador crucificado. No capítulo 20, ele é o conquistador da morte. E no capítulo 21, ele é o restaurador do arrependido.
Alguém percebeu que eu esqueci o capítulo 3? Eu fiz de propósito. No capítulo 3, ele é o mestre, pois ele ensinou a Nicodemos. Aqui é um relato de uma conversa entre dois mestres. O mestre da teologia, PhD, na escola judaica, formada na escola dos fariseus. Nicodemos, por ser um homem doutor da lei, ele entendia de lei, mas não entendia de graça. Ele entendia das coisas da terra, mas não compreendia as coisas do céu. Porque as coisas do céu não se compreendem estudando teologia. As coisas do céu se compreendem por revelação do Espírito. As coisas do céu se compreendem quem é espiritual. Aí teve esse encontro de dois mestres. O mestre da teologia e o mestre inesquecível. O mestre dos mestres. Quando os dois se encontram, Jesus, quando vê Nicodemos, ele se entreolha. Nicodemos olha para ele e diz assim: Rabô, meu rabino, sabemos que tu és mestre da parte de Deus. Por que ninguém pode fazer as sinais que tu fazes se Deus não for com ele? Aleluia. Jesus não respondeu a pergunta dele. Jesus apenas atiçou a curiosidade do coração de Nicodemos e disse assim: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 3. Nicodemos olhou e disse: como pode ser isso, um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da minha mãe? Porque se for esse o problema, eu tenho dois problemas. Primeiro, a minha mãe é muito velha e já morreu e não pode mais ter filho. Como pode ser isto? Jesus disse: tu és mestre de Israel e não sabes isto? O vento, versículo 6, sopra-se onde quer, ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E não te maravilhei, meu pequenito, necessário é nascer de novo. Porque, versículo 9, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele permaneceu sem entender. Jesus continuou: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia. Aí Nicodemos começou a compreender, o Espírito começou a iluminar. Aí Jesus continua, mas quando ele chega no versículo 36, aí Jesus arremata o sermão. Ele sela. Ele diz: Nicodemos, toda a batalha está no crer. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém quem não crê não verá a vida. Aleluia. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Não parece ser um sermão propício, afinal de contas estamos dentro de uma Assembleia de Deus. Mas a palavra crer está além de acreditar. Está além de uma convicção da mente. É fácil acreditar na história do crucificado. Afinal de contas, a história comprova que de fato Jesus nasceu e morreu. É fácil você ouvir uma história e acreditar nela. Mas aqui a expressão crer, no original significa crer debaixo de uma fé gerada pelo poder do Espírito. Aleluia. E quando o Espírito Santo gera a fé dentro do teu coração, aleluia, tu não mais duvida das coisas de Deus. Aqui não fala de uma convicção, não fala de uma frase de efeito, eu creio, não. Aleluia. O resultado de quem crê é ver a glória de Deus. A questão aqui é: você crê? Você crê de verdade? Ou tu é apenas um religioso? Ou tu faz parte apenas de um credo religioso, de uma confissão de fé? Ou tu faz parte apenas de uma igreja? Ou você está inserido no corpo docente do meio nazareno? Aquele que crê de verdade. Pois se tu crê, Jesus está dizendo, tu verás a vida. Mas se tu não crê, tu não terás vida. Mas a ira de Deus sobre você permanece. Aí você diz assim: mas eu creio, pregador. Então vamos ver se tu crê de verdade. Porque a primeira atitude e a consequência de quem crê é uma mudança radical de vida. Não dá para tu dizer eu creio e permanecer na miséria do
pecado, da mentira, da fofoca, do engano, do adultério e da prostituição. Não, meu filho. Se você permanece com a vida de pecado, é porque de fato você não creu. Você apenas, aleluia, se admirou de uma história, foi impactada, achou bonito e veio para a Assembleia de Deus, senta no conjunto da glória a Deus e aleluia. Mas tu crê verdadeiramente? Se tu crê, tu verás a glória de Deus. Aleluia. Eu fui pregar no estado de Tocantins, ou melhor, no estado de Goiás. Eu estava pregando em uma igreja e lá eu conheci um presbítero, irmão Mota, 12 metros de altura. Ele era chefe da polícia de fronteira. Quando foi no outro dia, 8 horas da manhã, ele parou no carro da minha casa e disse assim: pregador, eu vim chamar o senhor para orar por uma mulher. Eu disse: vou. Aí ele me assustou. Você se prepare porque o negócio lá é sério. Eu já pensei, a mulher está endemoniada. 8 horas da manhã, tinha acabado de acordar. Eu disse: agora não dá tempo de ir lá. Aí eu disse: o senhor me dá 5 minutos? Aí ele disse: dá tempo do senhor tomar banho? Não, eu vou assim, não vou tomar banho não. 5 minutos é para orar. Entrei no quarto, o Espírito Santo vai comigo. Quando eu cheguei lá, a mulher estava dormindo, deitada numa cama na sala. Adaptaram a sala, a cama para dormir e um banheiro na sala, porque não tinha como ela subir nas escadas e ir para o quarto. Ela tinha câncer em estado terminal, um caroço no estômago e a morfina não mais fazia efeito. Aí o irmão Mota disse: eu disse para o senhor que o negócio era sério. Aí eu chamei a irmã Maria: como é que a senhora está? E ela urrava, que nem bicho bruto. Ela disse: o médico me mandou vir morrer em casa, tem uns 3 meses de vida assim. Eu olhei para ela e disse: a senhora crê que Jesus ainda cura? Ela disse: eu creio. Eu trovei o joelho no pé da cama dela, botei a mão na cabeça dela e disse: câncer, sai agora no nome de Jesus. Eu vou ser sincero com os irmãos, eu fiz uma oração de um menino porque nem eu acreditava. É sério. Eu orei, eu disse: câncer, saia deste corpo agora em nome de Jesus. E fiz a oração de uma criança. Eu não pulei, não falei línguas estranhas, eu não saltei bananeira, não dei golpe de Kung Fu. Eu estava apavorado. Tem gente que diz assim: eu creio, e faz aquele espetáculo. Pastor, você já ouviu isso já? E não acontece nada, a pessoa está doente e fica pior. As coisas de Deus é fé, é convicção, é certeza. Irmão, eu me levantei e fui lá para fora, para frente da casa dela, pregar para uma aleijada que estava sentada em uma cadeira. E quando eu estava pregando, eu vi os gritos dentro da casa, pessoas chorando. E as pessoas começaram a chorar, eu não entendi nada. O irmão Mota olhou pela direita: pregador, corre aqui depressa. Quando eu entrei dentro da casa, a mulher estava pulando para cima e dando glória a Deus. Ela disse: pregador, na hora que o senhor botou a mão na minha cabeça, eu senti um fogo queimar o meu estômago. E eu estou tocando aqui, um caroço desaparecendo, eu não estou sentindo mais dor nenhuma. Jesus me curou agora. Evangelho não é oba-oba, não é conversa fiada, ele ainda é o mesmo. Mas tem muita gente na igreja dizendo para ele: eu creio, e o coração é incrédulo. Deus, ele ainda é o mesmo, ele é imutável. Glória seja dado o nome dele. Eu tive convite, eu e minha mãe, no 13º dia. Eu não desejo aquela doença do meu pior inimigo, né? Eu fiquei tão debilitado que eu entreguei os poucos. No 13º dia eu cheguei para minha mãe e disse: mãe, eu tenho certeza que hoje eu vou morrer. A mente, aquela fraqueza tão grande. Eu estava uns 3 dias deitado, não tinha força para nada. E eu achei que eu ia enlouquecer, deu uma coisa na mente. Eu digo: meu Deus, eu vou morrer. Me despedi dela, ela começou a chorar, eu comecei a chorar. Eu fui para o quarto. Me deitei. Quando eu estava deitado no quarto, numa rede, o quarto clareou e uma voz disse assim para mim: o que um pai faz com o filho que ama?
Quando ele está muito doente, eu disse, coloca no colo e balança ele até ele dormir. Aí o Senhor disse para mim assim, Senhor Jesus, dentro do meu quarto, eu vim colocar você para dormir, meu filho. Irmãos, e eu olhei para o céu, a luz do quarto estava apagada, mas estava tão claro dentro do meu quarto, e a voz encheu a minha alma, eu comecei a chorar. Aí eu senti a ele fazer isso, olha. Aleluia. E eu comecei a chorar. Aí ele continuou conversando comigo, ele disse assim, por que vocês mortais são tão desprovidos de fé? Você não sabe que se crer, verá a glória de Deus. Eu disse, eu creio, Senhor. Irmão, eu só sei que eu dormi. Quando foi 3 da manhã, eu me levantei, abri os olhos, eu dei um pulo para cima, o quarto ainda estava uma glória tremenda, e uma voz disse assim, não existe nenhum vestígio no teu corpo de que um dia você teve Covid. E eu fui sarado e restaurado naquela noite. Ei, Jesus ainda é o mesmo. Se tu crer, tu vai ver a glória de Deus. O problema, irmão, o problema é que as pessoas não creem mais. Essa é a realidade. Quando você lê Lucas 18, a partir do versículo 1, Jesus conta uma parábola do juiz iníquo. E ele conta a parábola do dever de orar sempre sem nunca desvanecer nem desanimar. Mas no final da parábola ele fala assim, quando vier porventura o Filho do Homem, achará fé na terra? Irmãos, estudando as Escrituras eu descobri que uma das coisas que Satanás mais procurou no decorrer dos anos é minar a fé da igreja. Não se iluda. Estar dentro de uma igreja, ler a Bíblia e orar, não implica dizer viver debaixo de uma fé. Por que você acha que tem gente morrendo de câncer jovem, infarto? Eu não estou falando lá no mundo, não, estou falando dentro da igreja. É pessoas que dizem que creem e não creem, é verdade. Porque se crê, Jesus disse, tu verás a glória de Deus. Agora, presta atenção, o mundo não está dividido em povos. O mundo não está dividido em etnias, em idiomas, em rico ou pobre, branco ou preto, não. O mundo está dividido em 2 grupos distintos de pessoas. Os que creem em Jesus e os que não creem. Se tu crê em Jesus, tu verá a vida. Se tu não crê, tu não verá a vida. E os sinais já começam aqui. Crer em Jesus é muito mais de acreditar nele. É você crer em uma obediência à sua palavra. Aleluia. Quando Jesus está dizendo para Nicodemos, ele está dizendo assim, olha, tu és mestre em Israel, tu não compreende as coisas espirituais, porque tu ainda não crê no Filho de Deus. Jesus quer gerar fé no teu coração nesta noite. Jesus quer gerar uma fé no teu coração nesta noite poderosa, para tu ver a glória de Deus na tua vida. Presta atenção. Se tu ler o capítulo 10 do livro de Lucas, a partir do versículo 38, a Bíblia diz que Jesus está passando por uma cidade e ele entra em uma aldeia. Quando ele entra na aldeia, é uma aldeia chamada Betânia. E ele vai para uma casa de propósito, que Jesus não era andarilho. Jesus só ia numa casa se ele tivesse propósito. Jesus só anda numa casa se ele tiver um propósito. Jesus não vai na casa de ninguém para fofocar. Jesus não vai na casa de ninguém para falar mal do pastor. Não, ele só vai se ele tiver negócio. E ele vai para a casa de Marta. E a Bíblia diz que Marta o hospedou. E Marta tinha uma irmã, versículo 39, chamada Maria. Quando Jesus chega na casa de Marta, a Bíblia diz que Maria sentou nos pés de Jesus. Sentou nos pés de Jesus. Diga, Maria sentou nos pés de Jesus. E a Bíblia diz assim, e ela ouvia a palavra de Jesus.
Só que Marta não. Marta, em vez de se sentar do outro lado, sabe o que ela fez? Ela pegou uma vassoura e começou a varrer a casa, lavar prato, preparar o almoço. E ela se incomodou. Ela chega para Jesus e diz assim: mestre, me desculpa, eu sei que o papo aí tá bom, a conversa tá boa, mas o senhor não se dá? Será que o senhor não está percebendo que eu estou fazendo as coisas sozinha? E Maria está aí. Pede para ela me ajudar. Jesus repreendeu Marta na hora. Diga assim: Jesus, quando ele chama a atenção, ele não chama escondido, ele chama na lata. E ele não manda recado não. Ele olha para Marta e diz assim: Marta, Marta, tu estás afadigada com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Glória a Deus. Irmão, ela poderia ter feito, sabe o quê? Se sentar do lado da irmã e ter dito para ela: irmã, vamos ouvir a palavra juntas, depois a gente faz as coisas. Tem muita gente na igreja que não entendeu. Jesus não quer que a tua mente fique ocupada com tantas coisas. Ele quer que você aprenda a palavra dele, para você ser edificado e abençoado por ele. Aí sabe o que aconteceu? Poucos dias depois, o irmão de Marta e de Maria, chamado Lázaro, adoeceu. Jesus estava numa cidade. Depois desse dia, Jesus ensinou para Maria o sentido da fé, de confiar em Deus, de acreditar em Deus, e que tudo vai ficar bem quando você crê no Filho de Deus. Tudo fica bem quando você crê nele. O problema é que tem muita gente que perdeu a fé, que não crê mais, está passando por processo porque não tem mais fé no Filho de Deus. Você acha que ele não pode resolver o teu problema hoje e agora? Ele pode. O problema é: cadê a fé? Será que ele não pode nesta noite sacudir o tapete do diabo e mandar ele embora? Será que ele não pode arrancar o teu filho ou tua filha das drogas? Ele pode. Mas a pergunta de Deus para você nesta noite é: onde está a tua fé? Lázaro morre, adoece. Quando Lázaro adoece, chega dois homens ali na casa e diz: teu amigo Lázaro está muito doente. Jesus não foi. E por que Jesus não foi? Porque havia uma mulher lá na aldeia de Betânia que não tinha aprendido a lição que Maria aprendeu, que é estar nos pés de Jesus, receber a palavra e crer que ele é o autor da vida. Marta não tinha recebido a lição. Quando o seu irmão está doente, Jesus disse para o mensageiro: tá certo, recado está dado. O senhor vai? Não. Não vou. E ele não foi. Era amigo dele. Capítulo 11 de João. Quando passou 2 dias, Jesus chamou os discípulos e disse assim: convém que a gente vá para Betânia, porque o nosso amigo Lázaro toca. Eu sei que nessa arrumação, Jesus foi para a cidade e demorou ainda 4 dias para chegar na casa de Marta e Maria. Quando Jesus chegou em Betânia, diz quem foi que correu para os pés de Jesus. Hein? Quem conhece a Bíblia aí? Quem correu? Marta ou Maria? Marta ou Maria? Marta. Por que ela correu? A Bíblia diz que ela correndo disse: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Você já se perguntou por que Maria não correu para os pés de Jesus como ela fez? Porque Maria estava tranquila. Maria cria, acreditava e sabia que ele ia fazer milagre. Só que Marta estava desesperada. Ela não aprendeu a lição da fé nos dias anteriores. E quando Jesus, é incrível o que Jesus fez ali. Tem gente que só consegue ver, irmão Cláudio, o Lázaro saiu da sepultura
ressuscitar a fé do coração de Marta. Glória a Deus. O Espírito está me dizendo aqui que hoje é noite dele ressuscitar fé em coração endurecido desta casa. Aleluia! Quando ela chega aos pés dele, ela diz: se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, agora é tarde demais. Ela não tinha fé. Ela não acreditava. Ela era crente em Jesus, mas não tinha fé. Tem muita gente na igreja crente em Jesus até o tutano, mas não tem fé. Aí Jesus diz assim, ó, para gerar fé no coração dela. Paulo diz isso em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ô relógio. Vou terminar. Outro dia a gente prega. Eu creio que o pastor vai me contar aqui. Jesus disse assim: o teu irmão há de ressuscitar. Jesus queria gerar fé no coração dela. Então ele aplica a palavra: o teu irmão vai ressuscitar. E quem está falando não é grego e nem troiano, é o Filho de Deus, é o autor da vida. Aí sabe o que ela diz? Eu creio, Senhor, porque na lei está escrito: ele há de ressuscitar no último dia. Jesus disse: não, Marta, tu não entendeu. Versículo 25 e 26: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Verso 26: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crendo nisso? Ela disse: eu creio, Senhor, e bem sei que tudo tu podes. Aí ele vai para um sepulcro. No versículo 35 que Jesus chorou. No 36 diz: os fariseus, como ele o amava, não poderia este que abriu os olhos aos cegos fazer com que este também não morresse? Versículo 32, 36 e 37 diz assim: e Jesus, ele se compadeceu no seu íntimo. Ele olhou para Marta e disse: aonde o puseram? Percebeu que todo o capítulo 11 do livro de João é a ressurreição de Lázaro. Mas quando ele chega em Betânia, Jesus não conversa com ninguém, ele só conversa com Marta. Porque a preocupação de Jesus era ressuscitar a fé do coração de Marta. Irmão Cláudio, para Jesus chamar Lázaro da sepultura era mais fácil do que ressuscitar o coração de Marta. A fé morta do coração de Marta. Tiago 1 e 5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada de uma para outra parte. Versículos 6 e 7. E não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Aprenda isso, meu filho, minha filha. Quem ora sem fé não recebe nada. Glória. Por que tu acha que tu ora, clama, grita e se desespera e nada acontece? Tu acha que isso é fé? Hein? Tu acha que Jesus tem prazer de te ouvir chorar na madrugada para não acontecer nada? Ele busca no teu coração fé. Se ele não vê fé, não tem como ele operar milagre. Quando ela olhou para Jesus e disse: mestre, já cheirou mal, pois é de 4 dias. Jesus disse: mulher, será que tu não entendeu ainda? Eu não te disse já que se tu crer, tu verá a glória de Deus. Aleluia! Ela disse: eu creio, Senhor. Quando ela disse: eu creio, Senhor, Jesus bradou e disse: Lázaro, sai para fora. Aprenda isso. Enquanto você não disser em fé para ele: eu creio, vai permanecer na peia. A porta permanece fechada, a doença permanece no corpo,
Senhor, eu creio. Aleluia. Diga assim comigo: Senhor, eu creio. Aleluia. Observa isso. Quando ele ressuscita a fé no coração de Marta, ele ressuscita Lázaro. Não primeiro. Não. Observa que todo o processo é ele falando diretamente a Marta, para que o coração dela fosse amolecido, para que ela deixasse a incredulidade e passasse a acreditar no Filho de Deus. Meu filho, minha filha. Assim é relacionado à salvação. Se tu crê, tu verá a vida. Se tu não crê, tu não verá a vida. Mas a ira de Deus permanece sobre você. Irmão, eu creio. Como está a tua vida? Como está a tua profissão de fé? Como está a tua obediência para com o Senhor? Tu faz o que a fé viva faz, que é obedecer a Deus. Glória a Deus. Quando ele ressuscita a fé de Marta, ele traz àquela casa vida. Jesus está esperando você dizer para ele nesta noite: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Seja feito segundo a tua palavra. Eu creio, Senhor. Diga para ele. Ele vai operar o milagre. Eu sei que se eu estivesse aqui saltando, plantando bananeira, falando línguas estranhas, dando chave de apartamento de carro, tinha filho aqui já estava dando pirueta. Não, meu filho, não existe mágica. Ou tu crê, ou tu não recebe. Creia. Tudo é sobre o crer. Quando você acredita, ele faz o milagre. Atos dos Apóstolos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Se tu crer, verás a glória de Deus, pois todas as coisas são possíveis àqueles que creem. Crer é você acreditar sem questionar, é você obedecer a palavra e fazer segundo a palavra, e o milagre acontece. Deus vai trabalhar na tua família, Deus vai trabalhar na tua parentela, Deus vai libertar, Deus vai trazer cura, Deus vai fazer milagre, vai. Só depois que tu disser para ele em fé: eu creio, Senhor. Amém? Que Deus abençoe e guarde a cada um. Que Deus abençoe o pastor da igreja. Fica de pé. Irmãos, tem alguém aqui que precisa de um milagre urgente? Qualquer milagre. Vem aqui para frente rapidinho para me orar por você. Qualquer milagre. Pode ser uma porta aberta, uma cura de uma enfermidade, a libertação de um filho, de uma filha. Ele pode te curar, ele pode restaurar a tua saúde. Se for problema de ordem psicossomática, como depressão, crise de ansiedade, que essas doenças são as doenças do século. O que é depressão? É um estado de espírito. O que é crise de ansiedade? É também um estado de espírito. Só que a depressão é a sofrência pelos traumas do passado, enquanto a ansiedade é sofrer pelo futuro. Nem aconteceu ainda e você já está sofrendo. Será que vai dar certo? Ele quer te curar nesta noite. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, eu preguei a tua palavra. Eu falei aquilo que tu me mandou falar. A tua palavra simples e pura, sem invenção, sem mescla. A tua palavra. Se tu estás nesta palavra, Senhor, opera um milagre nas vidas que vieram aqui à frente. A tua palavra diz, Senhor, se tu creres, verás a glória de Deus. Pai, eu não sei qual milagre que o teu filho e a tua filha está precisando da parte do Senhor, mas tu és aquele que sonda os corações e os rins. Em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, toda crise de ansiedade, toda depressão, eu repreendo agora em nome de Jesus. Pai, se alguém precisa de libertação na família, na casa, em um parente, em nome de Jesus eu declaro libertação de vidas nesta noite. Ó, nosso Espírito, abençoa este lugar.
Continua abençoando esta obra, esta casa, ao pastor, os obreiros, sua família, e fica conosco. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.